Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, séries Rapadura de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje vamos falar sobre cenas de ação. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Júlio de Filho, eu posso pressentir o perigo e o caos nesse podcast. Muito bem, Fernandes Schmoltz. Perigo? Eu rio na cara do perigo. Eu rio na cara do perigo. Exatamente, muito bem. Diretamente do Canadá, Guido. Meu favorito é o Predador. Gente, vamos falar sobre as cenas de ação que mudaram o cinema. Obviamente a gente não vai conseguir falar de todas as cenas de ação, afinal o cinema de ação existe desde sempre. Mas vamos falar das que a gente mais gosta, né? E por que que existe esse fascínio tão grande pelo cinema de ação, pelas franquias 007, Missão Impossível, os recentes John Wick, a Matrix, Exterminador do Futuro. Tem muita coisa legal pra gente falar aqui e relembrar algumas dessas cenas marcantes. Qual a sua cena de ação favorita? Já coloca aí nos comentários. Fique à vontade para participar, temos muito a conversar, inclusive escolher os atores e as atrizes que você mais curte também do cinema de ação. Temos muito papo aqui. Dica para você, tá? Se você só escuta o Rapadura Cast, esse é um momento bom para você assistir o podcast, seja no Spotify ou no YouTube, porque algumas dessas cenas vão estar permeando o podcast. Aí você vai lembrar, quando a gente vai comentando, você vai ver essa cena específica. Então fica a dica aí, tá? É isso, vamos falar sobre cenas de ação, agora aqui no Rapadura Cast. Oi, eu sou o Luiz, do Rio de Janeiro, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. And the Oscar goes to Rapadura Cast. O cinema de ação, ele existe desde que o cinema existe, né? Porque, enfim, muito da magia do cinema é o fato de que o cinema pode tudo, né? Você pode realizar coisas que a gente não consegue realizar e que são muito irreais pro nosso mundo, mas no cinema não tem esse limite, né? E aí esse fascínio pelo cinema de ação, pelo menos eu acredito, que é assim, olha, eu jamais vou conseguir fazer isso, então só posso ver no cinema. Ou então aquela coisa, você tem um diretor maluco que resolve colocar coisas que são aparentemente impossíveis na tela, Sim. Mas que, olha, vamos tentar dar um jeito? Com montagem, com truncagem, ou então arrumando um bando de doido pra fazer aquilo. Juras, eu fico pensando no cinema de ação, em cenas de ação. Vamos voltar lá pro começo. Viagem à Lua. Em 1903, a gente teve o que pode ser o primeiro grande filme de ação já feito, que foi um western, chamado O Grande Roubo do Trem, que é um filme de 10, 12 minutos de metragem, mas que tem um roubo do trem. Sabe, tem gente atirando, tem perseguição, tem tudo isso. Esse filme aqui tem o trem chegando na tela assim, as pessoas Que a saem galera correndo pulou. do cinema. Não, essa aí é o Isso trem daí chegando. é antes ainda. Essa acho que foi a primeira vez que fizeram alguma coisa se mexendo. Fizeram uma exibição ao vivo do filme, galera. Mas imagina a sensação. Não existia a possibilidade de você ter uma filmagem e uma exibição disso. Então, quando você coloca uma tela enorme e tem um trem chegando, quase de frente, assim, ele não é de frente, ele é de lado, assim, né? Mas ele vem chegando e as pessoas estão trancadas dentro do cinema assistindo. Dá um desespero, rapaz. As pessoas vão sair correndo, né? Não, porque, enfim, imagina, né? você em poucos anos, você pular de um trem chegando, de você fazer uma cena de ação num trem. Exato. Sabe? É bizarro, mas a gente pensa em cenas de ação apenas, basicamente filmes de ação e aventura, ou ficção científica, etc. Mas imagina você colocar isso num filme de comédia. Um dos grandes exemplos que o Tom Cruise segue é de um cara chamado Harold Lloyd. Esse cara é maluco. Esse cara não existia. Esse era o maior Ele de era todos ali. completamente maluco. Dos anos 20 ali era o absurdo, aquele do relógio, né, Cicas? Do Isso, relógio dele. o nome original do filme pendurado no relógio, é Safety né? Last. Que a gente fala segurança em primeiro lugar, aí ele era Safety Last. Segurança em último lugar.
Em último lugar, aqui no Brasil, o filme se chama O Homem-Mosca. Mas é o Homem-Mosca não por causa da ficção científica, né? Porque ele era tão levezinho e ele conseguia se pendurar. Cara, o Harold Lloyd, ele simplesmente assim, olha, tem uma cena que eu vou ficar pendurado num relógio que tá em cima do prédio. Inventou o parkour. Pode ser, um negócio desse. A energia Deve ter dessa. inspirado. Mas ele simplesmente ele escala um prédio, ele não era dublê, não era nada, era ele. Ele era fazia doido. essas coisas, sabe? E ele ficou pendurado num ponteiro de relógio. Eu acho que era ele e o Errol Flynn, né? Que era lá que fazia o Robin Hood, né? Os filmes lá de ação. Ali daquele período também. Eram dois malucos que faziam as cenas de ação inacreditáveis. O Howard Hughes com asas. O que ele fez ali... Primeiro, o Howard Hughes é tão maluco que pra fazer uma biografia dele tiveram que chamar o Martin Scorsese. Porque precisava de Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio pra fazer o negócio. E ele era rico e doido. Porque mistura, ele né? passou Dinheiro e loucura. Dinheiro e loucura. Ele passou um tempão pra fazer um filme que mostrava combates aéreos de maneira basicamente real. É insano. Eu acho que a arte precisa de gente maluca pra avançar. Mas isso é porque o Sikas tá falando, tipo, é o Inception, né? Ele tá falando o filme dentro do filme. Porque Sim. ele falou Martin Scorsese, mas aí já é muito tempo, muitos anos depois. Só que o Howard Hughes era uma pessoa de verdade, que era também cineasta, né? Além de inventor e tudo. E ele fazia esses filmes e era só loucura também, né? Esse cinema pega ali do começo, do cinema mesmo, de 1903, 4, 5, até chegar mais ou menos ali os anos 60... Eu diria que o cinema de ação, ele vivia basicamente de efeitos práticos, né? Tipo assim, olha, se alguém vai cair de um caminhão, uma pessoa vai ter que cair do caminhão. Vai cair do caminhão. Não existe um fundo verde, não existe um colchão ali, é um caminhão em movimento. Não, é um caminhão em movimento, você vai se ralar no chão. Os dublês se lascavam muito. Só que também era uma época que os próprios atores faziam as cenas, né? É muito curioso porque... Você pega Chaplin. O Chaplin normalmente não fazia filme de ação. O filme dele é de comédia, né? Ele fazia coisas que era tipo assim, ele ficar ao lado de um leão. E aí, tipo, numa cela com o leão. E ele ficava meio cutucando o leão, né? Chegava lá e... chegava lá e fazia uma zoeira com o leão. É a Corrida do Ouro, Sikas, aquele que a casa fica no meio da montanha e tudo, né? Balançando, né? Cenas de ação são coreografias. E o Chaplin era um exímio... Ele tinha isso dentro dele. É só pegar o Grande Ditador, por exemplo. Mas se a gente pegar tempos modernos, a cena dele entrando lá na máquina é uma cena de ação. É uma cena de ação. Sim, sim. Com certeza. E eu acho que tem esse fascínio porque quando você se imagina nunca fazendo essa cena, você meio que fica encantado, né? De assim, meu Deus do céu. Sempre vem aquela frase, né? Ou mentira, né? A gente vê uma cena absurda, ou coisa mentirosa, né? Aquela hora que a sua mãe entra na sala e fala, Entra na sala e vê. mentirada. Eita, filme mentiroso, né? Mas tem algumas coisas que são muito impressionantes. O Ben-Hur, por exemplo, lá em 59, que é um dos maiores filmes da história do cinema, tem aquela corrida de bigas. Sim. Que, cara, não tem CGI ali dali, era tudo de verdade. E gente morreu de verdade fazendo aquela cena. Gente... Figurantes, tá? muitos figurantes e tudo. O Ben-Hur foi um dos filmes que as pessoas mais passaram por perrengues, né? Todas as versões de Ben-Hur tiveram isso. A mais recente teve menos que isso porque efeitos digitais e tal. Tecnologia. Já tem Mas CGI e as tudo duas mais. versões clássicas de Ben-Hur passaram por isso. Em 1928, o Buster Keaton, que é considerado um dos maiores comediantes de todos os tempos, Sim. que é o comediante com a cara limpa, que a cara dele não mexe, ele fez um filme chamado Marinheiro de Encomenda. Eu tive que procurar o título brasileiro aqui porque eu não lembrava. É o Steamboat Bill. Tem uma cena que, apesar de não ter tanto movimento por parte dele, é uma cena absolutamente perigosa. Que é uma cena que uma fachada de uma casa literalmente cai em cima dele e ele escapa pela janelinha. Pela janela. O cinema era maluco naquela época. Que loucura, né? Mas o que faz outra coisa dessa? A chance pra dar ruim era muito A chance de grande você nessas morrer coisas. fazendo filme, Era enorme. né? Foi por isso que quando esses atores ficaram muito famosos, os próprios estúdios falaram assim, cara, você não pode fazer essa cena. É por isso que os dublês foram inventados e aí teve que muita gente se acidentar, teve que muita gente morrer pra começar a vir os seguros, né, dos atores e pra preservar e Sindicato. etc. Gente, a gente não precisa nem ir muito longe. Hoje em dia também funciona assim. Eu tava vendo aquele bastidores do Thunderbolts, por exemplo, Sim. que no momento que a gente tá gravando aqui acabou de sair. O pessoal da Disney Health, que é o pessoal da divisão de saúde lá da Disney,
não queria que a Florence Pugh fizesse aquela cena pulando do prédio. No prédio, é. Tem até a cena de bastidores disso, né? Pois Mostrando lá exatamente. Mostrando que eles realmente insistiram e tudo mais. Hoje em dia fazem tudo no fundo verde. É muito mais raro alguém se acidentar. A não ser que você seja o Tom Cruise. Mas o Tom Cruise, ele tem um truque. Mas no caso, por exemplo, dessa cena de Thunderbolts, e aqui a gente vai falar, eu acho que a gente pode entrar um pouco sobre o porquê dessas cenas existem. A gente tá no momento em que a Helena tá completamente desapegada da vida dela, que ela não tá ligando pra nada. O fato dela se jogar do segundo maior prédio do mundo mostra justamente isso, e se jogar de maneira tão desapaixonada. Esse abandono, né? É uma cena de ação, sim, mas ela linka diretamente com o estado emocional do personagem. E dá pra entender por que insistiram da atriz, da própria Florence Pugh, fazer isso, ao invés de, vamos chamar um dublê, vamos fazer isso em CGI. Até porque é muito fácil fazer em CGI, né? Você troca o rosto ali e, tipo, o cinema moderno, ele já se habituou a fazer isso. Não, você filma no fundo azul lá e bota a filmagem do prédio. Eu lembro pronto. que... e a gente vai fazer saltos temporais aqui de filmes. Eu lembro que quando fizeram Cassino Royale, do 007, né? O do Daniel Craig, tem uma cena de parkour que muitas das cenas é feita pelo dublê do Daniel Craig. E aí eles só mudam o rostinho do dublê pra colocar o do Daniel Craig e nem sempre pega. Como a tecnologia foi sendo aprimorada, como a tecnologia de exibição foi sendo aprimorada, e hoje a gente tem exibição em projeção 4K e tudo, IMAX. né? Olha, vamos pegar uma das minhas cenas de ação favoritas de todos os tempos. Exterminador do Futuro 2. A cena da perseguição da moto. Perfeito. Certo? Em que o T-1000 cena pega lá foda. o T-1000 rouba lá um caminhão e fica perseguindo o John Connor e o T-800 que estão na moto. Eu amo essa cena. Mas, porra, um caminhão perseguir aquela motoquinha de água, não é impossível, tá ligado? Ele não ter pego aquela criança. Mas olha, tem a cena em que o T-800 ele pula de moto, e vai e aterrissa. O Arnold Schwarzenegger, ele tem um rosto muito único. Sim. Certo? Ele tem uma compleição muito única. Quando você tá assistindo numa televisão de 20 polegadas, no VHS... Ou então na exibição da própria TV. Você não percebe nada. Aí beleza. Não, passa Você não percebe batido. nada. Mas eu tenho um filme em 4K. Olha aí, o 4K acabando com a magia do cinema. Acabando com a magia. Foi pra televisão, foi pra TV a cabo, foi pra... Foi exibido no cinema diversas DVD, vezes, né? Em IMAX, inclusive. Então, quando você tem essa resolução aprimorada, você consegue ver que não é o Arnold ali. É literalmente uma pessoa com uma máscara de Arnold ali. Eu via muito isso no filme óculos. dos Trapalhões, rapaz. Que já não tinha qualidade muito boa de imagem, mas quando o Didi dava um pulo assim pra frente, e aí mudava a câmera, e era outra pessoa com um físico completamente diferente, fazendo a cambalhota, e aí depois o Didi aparecendo na frente, Nessa própria cena do Exterminador, na cena seguinte, que ele pega o John Connor da motinha dele e põe na moto, nitidamente é um adulto atacadinho, assim, que mas que eu dublei ali. A gente tá falando de Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro 2, especificamente, pra mim, é o maior filme de ação de todos os tempos. Não existe nenhum filme que bata Exterminador do Futuro 2. Tem cenas antológicas, pra mim, uma das cenas mais perigosas da história do cinema tá dentro desse filme. Foi feito todo de verdade, que é a cena do helicóptero. O helicóptero perseguindo na avenida. Na avenida. E simplesmente o James Cameron, o cameraman não queria filmar, porque falou assim, olha, é muito perigoso, o helicóptero está perto do chão e perseguindo, né, o caminhão, não dá pra fazer. Aí o James Cameron, eu faço então. Aí ele subiu no helicóptero, atrás do helicóptero, né, em outro helicóptero, e foi filmando, e filmando e acompanhando. E a cena, ela é inacreditável. Você olha assim, você pensa assim, gente, o que essa cena tem demais? Cara, a Tem gente demais fala porque ela é dos toda riscos. de verdade. A gente fala dos riscos que os atores sofrem, mas o operador de câmera, o operador de som... Os operadores de câmera, eles sofrem muito, cara. Eles colocaram o helicóptero pra passar por debaixo do viaduto, gente. Viaduto? Vamos passar por debaixo do viaduto? Um helicóptero. Hoje em dia, é porque acho que a gente tá tão dessensibilizado, porque hoje em dia a tecnologia permitiu com que tudo seja tão mais seguro. Hoje em dia você botaria um drone. Sim, com Você certeza. botaria um drone, tá tudo certo. Um grande exemplo disso é o Mad Max 1. Filmaço de ação. Mas o 2 é muito melhor nesse sentido, né? De cena de ação com Porque múltiplos já tinha veículos, um pouco mais né? de dinheiro, Ele né? tinha mais de Não, e orçamento. lembrando, né? cara, o George Miller era médico. O cara não... Essa história é fantástica, né? Mas eu coloquei o 1 como exemplo, porque se você vê os bastidores do 1, o George Miller, ele fugia da polícia pra gravar. Ele não tinha autorização de nada. Gente, É. é bom Literalmente demais. uma marginal.
Ele, tipo assim, gente, a polícia tá vindo, não tá? Não, põe a câmera na rua, os carros na rua gravam. Mas pra mim, o 2, ele é muito impactante, assim, quando a gente vê aqueles carros lá se batendo em alta velocidade. O Mad Max Estrada da Fúria nem se fala, né? Que é o ápice da franquia Mad Max. E o caminhão da Furiosa. E aí tem um que é o... Antes disso, o Tom Hardy preso na frente do Gente, eu amo essa parte. Carro. Que aí tem o cara com a guitarra. Cara, não existe isso. A gente sabe que os bastidores desse filme foram um caos. Foi um caos. O Tom Hardy não estava bem com a Charlize Theron, era uma briga constante no set. E a briga maior era porque o seguinte... Ninguém conseguia enxergar o resultado final. Só o George Miller tinha tudo isso na cabeça. Ele tinha na cabeça como é que ia fazer esse filme, como é que ia montar o filme. E o filme se posiciona basicamente como um filme de ação mesmo, assim, né? Do começo ao fim, né? Uma grande perseguição, né? O Furiosa, eles chegaram a modificar um software de animação pro George Miller poder colocar a ideia do que ele queria fazer na cena pra galera que tava operando ali as câmeras e tudo mais poder entender a visão que ele tinha. É muito doido. Ele ele já chega com a visão pronta da cena. A cena já tá completa. Eu gosto da cena, a grande cena da Furiosa no caminhão. No caminhão, E é sempre no caminhão, né? Sempre a ela história pendurada ali. embaixo, assim, no caminhão. É, fantástico. E não em cima, a galera chegando voando. E é uma loucura. Cara, né? eu não consigo... Mad Max é eu fantástico. adoro os War Dogs. Eles são sempre muito loucos, assim, né? Kami Crazy. Mad Max. Os Kami Crazy! Kami Crazy! It's a lovely day. Eu falei aqui da Charlize Theron, teve uma entrevista recente dela, em que ela falou que a Uma Thurman, que a Uma Thurman Baby, quem no meu cenário, pra quem tá vendo em vídeo, a Uma Thurman tinha que ter ganho um Oscar por Kill Bill, porque... Tinha mesmo. Imagina você fazer aquelas cenas de ação malucas. Claro, ela tinha ajuda, tinha as dublês. A Zoe, por exemplo, que é a maior dublê de todos os tempos, estava lá com ela. A Zoe Bell. Você tem que fazer essas cenas de ação malucas que o Tarantino imaginou. Baseadas no cinema de ação do Japão dos anos 80, 90, 70, 80, 90. No cinema de ação de Hong Kong e da China de 70, 80 e 90. Você tem que ter tanto de referência, aprender tudo isso, aprender as coreografias, mesmo tendo a ajuda dos dublês. Mas, ao mesmo tempo que você está fazendo todo esse exercício físico, você tem que colocar também a parte dramática. Porque a história da noiva é uma história de vingança e tudo mais. Algum dia a gente vai fazer um cast específico de Kill Bill, mas o que eu quero dizer é muito complicado você fazer a cena de ação e você mostrar, através dessa cena de ação, o que é que seu personagem tá passando, qual a intenção que o seu personagem tem, por que ele tá se botando naquele inferno todo, por que ele tá fazendo aquilo. E o risco, né? Acho que você tem que sentir o risco disso, né? Porque cena de ação sem risco, ela não tem serventia narrativa. O Jack Chan falou sobre isso. Ele falou sobre essa questão da tecnologia estar dessensibilizando o público em relação ao que está sendo passado na tela. Porque se você utilizar CGI, inteligência artificial, tudo nisso, qual vai ser o que vai estar em jogo ali? Claro, a gente tem que sempre sobrepesar o risco que aqueles profissionais estão passando. E o próprio Jack Chan, ele veio de uma família pobre que ele foi basicamente entregue pra ser treinado desde criança. Tá aqui, leva esses meninos e molda ele aí. E ele começou a treinar com 10, 11 anos de idade. Mas Cicas, não à toa que o cinema de ação hoje, ele tá super dominado por ex-dublês, ex-coreógrafos. A gente vê a franquia John Wick, a gente vê aquele Busca Implacável, a gente vê agora o Resgate, o David Leitch, né, que fez o John Wick, ele fazendo Atômica. São todos filmes que são feitos por ex-dublês, coreógrafos que entendem dessa profissão, dessa arte, que é entregar um efeito prático, um efeito de verdade. Eles utilizam ainda CGI? Utilizam porque, enfim, são escalas, né? Os filmes vão... O John Wick, ele saiu de um galpão e começou a, dando volta em Paris, né? Foi outro negócio, né? Escalou o negócio. Mas ainda assim, eles conseguem entregar muito, né? Mas acho que a gente pode falar um pouco dessas franquias mais à frente, inclusive, né? Do próprio Jack Chan, né? Porque a gente citou lá o Mad Max... E o Mad Max, ele tem as suas grandiosas cenas de carro, mas não dá pra esquecer dos grandes filmes de carro ali, o Bullitt e o Operação França, né? São dois filmes que meio que mostraram como você pode filmar cenas de carro e que elas passem uma verdade, que você acredite, né? A Operação França mesmo, né? Ela é inacreditável
aquelas ladeiras, né? Ele tem umas ladeiras, ele voa o carro. A gente teve recentemente um carro aqui no Ceará, que os caras subiram como é? Eles subiram uma 4x4 duna. que voou. Foi uma duna, e aí o carro voou e se espedaçou. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam isso na vida Não, real. isso foi a maior Crianças, não prova, façam né? isso em casa. O cara se lascou todo, tá sendo processado. Ó, não façam isso na vida real. Mas no filme, isso é só o que acontece, né? A gente assistiu recentemente o Curtindo a Vida Doidado, que a Ferrari simplesmente voa, né? E não acontece nada. Ela Não acontece volta nada. lisinha. Mas o Bullet, cara, do Steve McQueen é inacreditável. É um dos filmes que moldou o que eu gostaria de ver no futuro sobre velocidade, sobre carro. E a gente viu isso em várias franquias. Velozes e Furiosos entregou muito essas cenas de ação impressionantes, né? Não, esse ano agora a gente vai ter um filme da Fórmula 1 que só pelo trailer, assim, as imagens das cenas de ação que eles conseguem com câmeras pequenininhas filmar dentro do carro, fora do carro, no meio de uma corrida de verdade. Acho que a tecnologia também... A própria série do Senna também, né, traz um pouco disso, né? A série do Senna traz muito desse jeito diferente de você filmar, mas só que muito ali é CGI, né? Muito ali é CGI. Já no filme Fórmula 1, do Brad Pitt, é câmera no carro mesmo, né? Ele vai olhando pros lados e tudo, ele vai em alta qualidade, é o que se espera, inclusive, de transmissão de Fórmula 1, é uma pátia 4K, cara. E não Cara, ainda não então, é, meu né? cunhado é muito fã de Fórmula 1. E aí ele tava me mostrando outro dia que ele tava aqui, que ele e minha irmã, eles assinaram um streaming de Fórmula 1. Sim, aqui E aí- a Bruna e um amigo meu são Sim. fascinados e eles têm esse streaming. Eles me mostraram e eu fiquei chocada, porque, tipo assim, eu falei, nossa, mas só de Fórmula 1? Eles falaram, sim, mas olha só, por que vale a pena pagar, por exemplo. A Eles câmera de estão cada carro. mostrando, eles têm a câmera dentro de cada carro. É um De negócio. carro. É bom que quando eu demais assistia isso. Fórmula 1 quando eu era criança com meu pai na TV, não tinha nada disso, não. Não. A gente, no máximo, aquela câmerazinha que ficava em cima, a gente via o capacete por baixo e era limpando, assim, a câmera o tempo todo quando tava chovendo. Aí você entende como é que eles conseguem, por exemplo, usar essa tecnologia hoje pra fazer um filme desse jeito, que é como se você estivesse dentro do carro pilotando ali com a galera. Surreal. Eu lembro de... A gente falou de Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos ficou muito popular por causa dessas cenas absurdas, né? Lembrar que o primeiro Velozes e Furiosos de 2001, eles estão fazendo um assalto num caminhão pra roubar DVDs. Tranquilo, Né? sabe? A cena mais player. absurda tranquilo. era o carro passando por baixo do caminhão pra dar a volta, assim. Cara, eu acho mais... sensacional isso, sensacional. O Missão Impossível meio que aconteceu isso também, né? Eu acho que o público, com o que o público espera, pelo menos, eu acho. Porque o Velozes e Furiosos, todo mundo fica pensando assim, caraca, o que mais falta fazer? Né? Tipo, jogar o carro no espaço, sabe? Fizeram. Fizeram. Aí, o Missão Impossível, se a gente for parar pra olhar também, eu sei que a gente vai falar mais dele depois, mas eles usam a própria ideia de que tem uma cena muito absurda que o Tom Cruise vai fazer, e aí eles botam o marketing todo em cima de qual é a cena doida da vez, sabe? Não, e esse é um problema de franquia, né? Porque você sempre precisa escalonar. Sim. Eu lembro, por exemplo, de Caçadores da Arca Perdida, ver o Harrison Ford fugindo da pedra... A pedra é uma das maiores cenas da... A gente tá falando das maiores cenas. Essa é uma das cenas mais antológicas de ação da história do cinema. Ao lado dele, no caminhão, e sendo arrastado pelo caminhão ali. Era uma pessoa de verdade sendo arrastada. E às vezes era um boneco, às vezes era uma pessoa de Inclusive, verdade. essa cena da pedra, ela é tão antológica que até hoje existe um show de dublê lá dentro da Disney, que o parque já tá mega moderno lá no Hollywood Studios. Inicialmente ele foi planejado pra aparecer com você ir nos bastidores de um estúdio de cinema e tudo mais, que é uma coisa mais da Universal normalmente, mas eles tinham várias atrações que você simulava que você tava dentro de uma cena de ação. Então tinha uma cena que você tava num caminhão e aí tombava, e aí caía água por cima, e você se sente meio que dentro ali. Mas o Indiana Jones, o show de dublês do Indiana Jones é a única coisa que continua lá dessa época antiga do parque. E não acaba. E toda vez, gente, juro, você vê ele de lado. Eu lembro que eu vi isso criança quando eu fui, e eu vi isso adulta, e a minha cara foi a mesma as duas vezes. O ator fugindo da bola rolando, e você pensa assim, gente, ele vai morrer, não dá.
Não é possível um negócio desse, Não, sabe? essa galera que faz esses shows de dublês que são baseados em filmes e em séries são insanas. É muito Tanto louco. é que eles foram homenageados ano passado no O Dublê, que por si só já era baseado numa série de TV que era Duro na Queda. Aham. No dublê que a gente teve no ano passado do David Leitch, o personagem do Ryan Gosling, um dos primeiros trabalhos dele foi trabalhar como dublê nesse show de carros do Miami Vice. Sim. Ah, que legal. É um filme que, primeiro, dublê é um dos meus filmes favoritos do ano passado, porque é um filme divertido, é um filme romântico, é um filme doce, mas é um filme que ama cinema e que E ama também é cinema muito de doido ação. com a parte de ação, né? É muito doido. E ele se diverte muito com isso. É um filme que se diverte muito com isso e me divertiu muito. E você vê que, olha, os dublês eles têm uma linguagem própria. O joia que eles fazem depois que termina a cena de ação tem um significado que é pra dizer, olha, tô bem, tô vivo. E tem que ser dito isso às vezes porque, como o Jonas falou, a gente tem a cena de ação que você tem um helicóptero passando perto de um carro, você tem um carro quase grudado no outro, tendo que fazer pirueta. Cara... É surreal o que essa galera tem que Acidentes fazer. acontecem a todo momento, Exato. né, Cicas? Eu acompanhei muito os bastidores, assim, porque eu tenho a coleção de DVDs e Blu-rays da franquia Velozes e Furiosos, até o 7 ali. E é impressionante os bastidores, porque, tipo assim, tem o Desafio em Tóquio, o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, que é drift, né? E eles fazem drift no estacionamento de shopping. que É inacreditável, é curtíssimo. inacreditável. E a quantidade de acidente que aconteceu, Não assim, tem absurdo, margem, não sabe? tem margem nenhuma pra erro. Eu lembro tem uma cena que é muito CGI, porque é uma loucura inacreditável, que é o Velozes e Furiosos 5 no Rio, que eles simplesmente saem arrastando um cofre pelas ruas do Rio de Caraca, Janeiro, é verdade. assim, e os cofres derrubando tudo, quebrando tudo, blá, 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 blá. This is Brazil! Sensacional. Agora, o que eu mais me impressionei da franquia Velozes e Furiosos, que já é mais exagerada, é um filme feito pra ação, né? É a franquia 100% pra ação, e por isso que muita gente gosta. O filme é mais uma desculpa Isso. pra você juntar as cenas doidas de ação. Fiapinho de história, fiapo de história, e aí Fiapo mínimo. vamos colocar a cena de sempre ação. sobre a família. É sempre sobre a família. Não, e eu amo que, tipo assim, todo filme, eles trazem um novo vilão, que é sempre um novo ator de ação. E aí, no filme seguinte, aquele vilão, agora ele é parceiro da galera. Então aí ele tá fazendo cenas com o Vin Diesel e o povo lá. O Velozes e Furiosos 7 é muito curioso porque ele tem duas coisas absurdas. Que primeiro são os carros pulando de paraquedas do avião. Carro pulando de paraquedas. O carro pulando de paraquedas aberto. E, pra mim, a mais surreal de todas é que eles estão em Abu Dhabi e ele sai de um prédio pra outro. Ele pula do Burj Khalifa. E tipo, Do Burj Khalifa. gente, eles pulam um negócio, tipo, esse acho que é o prédio mais alto, né? Aí eles jogam o carro e ele fura o vidro do próximo e entra no próximo. Eu fiquei assim, galera, não pode ser. Não pode ser um negócio desse. É bizarro. Velozes e Furiosos, ele vai puxando pra cima, assim, o nível de ação, Mas né? esse é o ponto, né, Juras? Porque você não pode chegar naquele ponto que você... Olha, é um boneco de videogame e a gente não liga mais. Não. Tem o ponto certo que você tem que colocar, e isso vai muito do diretor, vai do roteirista, coreógrafo, vai dessa equipe toda, que tem que chegar no ponto certo pra dizer, olha, essa cena aqui você vai sentir o personagem fazendo isso. Por mais surreal, por mais insano que isso pareça, Tem um propósito por trás, né? você vai sentir o personagem fazendo isso. É muito complicado você chegar nesse ponto. A Fê falou da franquia Velozes e Furiosos, que você tem o fiap de história, mas a própria franquia 007, por exemplo, a galera monta primeiro a cena de ação e depois pensa em como conectar essas cenas. Você tem essa set piece, essa set piece e essa set piece. Como a gente vai conectar elas? Como é que a história vai chegar nesse ponto? Eu acho até que o Missão Impossível anterior, o 7... Eu acho que aquela campanha de marketing que eles fizeram, da cena da moto caindo no penhasco, aquilo foi a primeira coisa que eles filmaram do filme. Que é uma cena pro final muito do filme. exagerada. Foi uma campanha muito exagerada. Tanto é que quando chega a cena, você já tá meio desensibilizado a ela, porque você já viu 500 mil vezes a cena E acontecendo. você viu o Tom Cruise Não fazer tem ela um várias impacto, vezes. né? O 007, Cicas, é impressionante porque é uma franquia que se baseia num agente secreto, em grandes cenas de ação, e ela também vai escalando, e também vai aprendendo com o passar do tempo, né? Quando eu lembro de James Bonds clássicos, tem grandes cenas, mas nada me deixa mais feliz em ver cena de ação na franquia 007 do que na geração do Daniel Craig. Porque é uma geração que já vem influenciada de outras coisas. E é muito louco porque o cinema de ação, ele é desse jeito, né?
existe alguém que faz um grande filme e ele vira o modelo que vai ser utilizado pelo futuro, né? Eu falei lá de Bullet, de Operação França, Velozes e Furiosos e outros filmes que tem ação com carro são filhos desses filmes, né? Você vê o Identidade Bourne, por exemplo, né? A franquia Bourne, ela moldou os anos 2000. Ela moldou. O cinema de ação dos anos 2000 mudou depois de tudo que aconteceu na trilogia Bourne, né? Primeiro com Identidade Bourne, sim, que já foi um grande estouro, mas foi o Paul Greengrass, a partir do Supremacia Bourne, que realmente deu o foco, porque era um diretor que vinha de um cinema um pouco mais autoral, de um cinema um pouco mais pé no chão, câmera na mão, câmera tremida, e você misturar isso com o que foi feito com Identidade Bourne em relação à montagem, você misturar esse cinema um pouco mais câmera na mão, câmera tremida, vamos tentar filmar isso de maneira mais naturalista possível. Coisa mais crua, né? Sim. Com os truques de montagem que vinha do Identidade Bourne, que o Doug Liman pra mim ali foi incrível, resultou em algo único e algo que foi muito replicado no cinema no cinema de espionagem. A porradaria, né, Cicas? A porradaria de verdade que você sentia a galera batendo, o efeito de som também, né? Como técnica de ação. Perfeito. É curioso porque a franquia Bourne ela é influenciada por Missão Impossível. Sim. Missão Impossível é de 96. E aí ela vem assim, caraca, dá pra fazer um novo... Porque o pessoal tinha medo de fazer agentes secretos, porque já existia o 007 dominando tudo, né? Mas também tinha o lance que o 007, o que eu ia falar, é que a franquia 007, como ela tá há muito tempo no mercado, ela vai pegando essas tendências, mas até o Pierce Brosnan, mais ou menos, sim, era um filme muito mais sobre espionagem do que sobre ação. Tinha cenas de ação, mas ele era mais elegante, assim. A espionagem era uma coisa. Depende da época, porque a gente pega, por exemplo, o final da época do Roger Moore, o negócio tava muito camp, tava muito exagerado. Você pega a época do Timothy Dalton e você vê que existe uma influência muito forte do cinema de ação dos Estados Unidos, porque era aquela coisa de vingança, uma coisa mais greedy, uma coisa mais Rambo, sabe? Você entra na era Pierce Brosnan, tenta se equilibrar um pouco mais. Você tem aquela estante no começo de GoldenEye, tem que se dar muito respeito ao Martin Campbell, porque ele teve que rebootar a franquia 007 duas vezes. Ele teve que rebootar com GoldenEye e teve que rebootar com Cassino Royale. E são filmes que têm estilos completamente opostos. Completamente diferentes. São influenciados por filmes diferentes, né? O ponto que eu ia chegar era exatamente esse, que quando entra o Daniel Craig, o 007 se assume como filme porradeiro, porque o Daniel Craig é o mais porradeiro de todos os... Ele é o Bourne, né? Ele se torna um filme da franquia Bourne, assim, basicamente, exatamente. Sabe? O Cassino Royale tem cenas antológicas, pra mim, aquela cena dentro do banheiro, que é uma porrada, e essa cena vem ser replicada. Preto e branco, essa cena vem ser replicada em Missão Impossível, né? O Henry Cavill contra o Tom Cruise no banheiro, porradaria franca. Eu acho que essas franquias, elas acabam se auto-influenciando, sabe? Elas se retroalimentam. Cicas, pensa aí. Pensa aí que na franquia, você vê o Bourne. Pra mim o Bourne ele é fantástico, porque é uma das primeiras vezes que eu vi o Matt Damon no carro e a batida acontecendo com ele dentro do carro, sabe? O carro batendo nele assim, e você sentindo a porrada assistindo o filme. Ele pulando de um prédio pra um outro prédio, né? Caindo numa janela, assim. E uma porradaria franca, sabe? De verdade, você sentia. Não, e você joga a trama dentro da cena de ação. No Supremacia Bourne, você tem a cena do Jason Bourne com a personagem Franca Potente dentro do carro. Quando a cena de ação acontece, você vê diálogo, você vê exposição de você vê evolução de personagem, você vê o relacionamento dos dois acontecendo. O Matt Damon, ele tem que entregar uma carga dramática no meio de uma cena de ação. Isso é muito difícil isso. É muito difícil fazer isso, principalmente porque aquele negócio que tu falou, Cicas, que o Jack Chan comentou. Uma cena de ação que existe propósito narrativo, ela fica muito melhor. Ela fica muito mais interessante, porque você sente o risco, você sente que o personagem tá passando por uma situação que talvez ele não queria passar, e ele não esperava que fosse passar, e você fica com medo, aí você fica com adrenalina. Você assistindo, você fica com adrenalina. Você fica nervoso, você diz, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Caraca, você fica... Quando a gente fala a expressão, fiquei na ponta da cadeira, é muito sobre isso, sabe? O Missão Impossível... É curioso porque ele sai em 96, ele tem um cinema clássico, assim, ele bem a cara dos anos 90, com grandes cenas, e a gente fala um pouquinho mais de Missão Impossível já. E aí,
vem a franquia Bourne depois, e a Missão Impossível 2, ele já vai pra uma linha completamente diferente, não inspirada no Bourne, mas o Missão Impossível 3, ele é muito inspirado em Bourne. E a partir dali, o Bourne ele serve como uma grande referência, sabe, pro Bourne. Eu ia falar do GoldenEye, por quê? Porque é um filme que ele... 007 é ótimo pra falar sobre isso, porque como é uma franquia que se espalha por décadas no cinema, quase 6 décadas, então você consegue... Durante esse período, você consegue estudar um pouco sobre o que está influenciando cada período. A minha geração pegou mais o Bond do Pierce Brosnan, porque é o nosso Bond, é o nosso Bond inicial. Fora que o GoldenEye foi um retorno muito grande, teve até jogo do Teve, do não, 007, mas que fez Gnu, super a sucesso. primeira cena de GoldenEye com o 007 pulando daquela represa, você fica, uou. Quando eu peguei o filme em VHS, eu vi aquela cena, uau, caramba. E ver aquela cena, a cena dele correndo atrás do avião, a cena do tanque, cara. São coisas que eu não via no cinema. E o próprio James Bond não tava fazendo tanto isso. Não tava. Por quê? Porque a gente tava vindo de um James Bond que era mais influenciado pelo cinema de ação americano. Quando veio o GoldenEye e trouxe de volta um pouco conseguiu dosar o camp que a gente tinha nos 007 anteriores com o cinema de ação mais contemporâneo, eu fui fisgado por aquilo. O problema é, você vai fazendo isso e tem a questão do escalonamento que existe na franquia. Se você começa no ponto A, quando você chega no quarto filme, você tem que estar no ponto Z. Amanhã Nunca Morre, que foi o segundo do Brosnan, conseguiu ainda dosar isso, tinha ainda uma carga dramática. Você vai pra Um Novo Dia Pra Morrer, que é o último, o quarto. O último do Pierce Brosnan. O último do Pierce Brosnan. Tem uma cena bizarra dele surfando, tem a cena lá da neve. É um negócio que perdeu... bem fraco, né? Perdeu o público. Porque eles começaram a usar muito efeito digital, começaram a... E nesse ainda ponto, mais numa época que efeito digital ainda não tem esse primor que a gente vê hoje. Não tem esse primor. E o Júlio está certo. Nessa época veio o Bourne, e o Bourne capturou a galera. No mesmo ano. Você vê os dois, coloca um do lado do outro e fala assim, meu Deus do céu, né? Um é o novo cinema de ação e o outro é usando os velhos truques do cinema de ação que já não estão mais tão na moda. Aí assim, né? Você chama o diretor do GoldenEye de volta e mostra, ó, o que é que tá acontecendo hoje? Tá acontecendo o quê? Franquia Bourne. Então, vamos chamar essa galera que trabalha com Bourne, vamos chamar essa galera que trabalha com parkour, vamos chamar essa galera pra fazer um negócio mais cru. Sim. E reinventar 007 de novo. O 007 ele sempre foi um produto da sua época, né? Então, como o parkour tava bombando na época, vamos botar o parkour no 007, né? E juras, quando você tem fantástica. o carro do ano do 007 da época, você espera que tenha uma cena de ação bizarra com ele, que você espera que o carro voe, faça etc, etc. O que eles fizeram no Cassino Royale? Botaram ele voando no carro e a Vesper Lynd deitada e ele precisando virar. Só que ao invés de fazer aquela virada estilosa, não, o carro capota. E você sente aquilo e você vai pra uma cena de tortura depois daquilo. Então você vê o personagem. É pesado. Sim. Você sente aquilo ali acontecendo com o personagem. Pô, tem um momento em que o 007 é envenenado, ele tem que dar um clear nele, sabe? Tem que dar um choque. Desculpa, mas então, é o melhor Bond, não existe. É o melhor arco. Tipo assim, ele pode não ser o melhor James Bond, mas o melhor pacote de filmes da franquia James Bond é com o Daniel Craig, que assim, é inacreditável. Tem um arco próprio, você sente o personagem sai do ponto A pro ponto Z, mas sai de maneira orgânica. Até as cenas de ação que você tem no último filme, elas são mais ground, elas têm coisas bizarras, mas você consegue sentir o personagem, você consegue sentir. No Skyfall, eles citam o envelhecimento do personagem, diz que você tá muito velho pra isso, os seus joelhos estão arrebentados. Quando você vê que o seu personagem não é infalível, e você tem aquela cena, por exemplo, do Bond atirando no alvo e errando por conta dele ter passado muito tempo enferrujado, muito tempo apanhando, etc, etc, você vê, opa, esse cara aqui, então existe um risco de acontecer algo com ele. Então vamos importar mais o personagem. Ele não é invencível, né? Meu Deus, a franquia Duro de Matar, que ela começou justamente com... Filme de Natal. Não só isso, né, Guido? Mas você começa com John McClane, que é um policial de Nova York, que tá indo visitar a esposa em Los Angeles. É um cara que tá com um casamento em crise, que ele tem filhos, que ele não é o cara mais bonito do mundo, apesar do Bruce Willis ter aquele... charme. Ter aquele molho, sabe? Mas não é o cara mais bonito do mundo. Ele não é um galã. Ele não é lindo. Sabe, o Bruce Willis tem um olho. E você vê os pés dele, a camisa dele fica toda empapada de sangue, os pés dele começam a sangrar. Você sente a dor do John McClane.
É por isso que quando a gente chega no quarto filme, que eu não desgosto de todo, mas no quarto filme tem aquela cena do jato e você fica, pô, sério? John McClane virou isso? Parece que não condiz com a franquia, né? Parece que não... Eu gosto muito do primeiro, obviamente. Aliás, a trilogia eu acho sensacional. O 3 com o Samuel Jackson e ele saindo de um lugar pra outro por causa das explosões lá, que tem as bombas, né, instaladas. Eu adoro o 3. Mas o primeiro, ele é inacreditável. Yippee-ki-yay, motherfucker, né? Pelo amor de Deus. Yippee-ki-yay, motherfucker. É sensacional. Agora a gente podia fazer um bloquinho, ou blocão, né, se pensar, pra franquia Missão Impossível. Eu acho que é a maior franquia de ação da história do cinema aí. Concluiu sua jornada com 8 filmes, né? 8 filmes. Cada filme é marcado por uma cena específica. Ou mais de uma cena. Mas normalmente uma cena é muito marcante na franquia, em cada filme da franquia Missão Impossível. O primeiro filme, de 96, é a cena clássica dele lá pendurado no carro dos cabos, e a tensão e até o suor cria o clima e tudo. Essa cena é antológica. Essa é a cena clássica, virou meme, virou referência, tem Simpson, tem tudo que é lugar. Você tem dois atores nessa cena. Você tem o Jean Reno. Jean Reno que acaba virando... Tem o Jean Reno meio que por acidente. O Reno meio que por acidente acaba virando também um grande herói de ação europeu. Sim, bom, Jean Reno. Mas na realidade ele é o... Só fazendo um parênteses, o Jean Reno é o grande... Ele é marroquino, mas famoso na França, né? Ele fala francês, ele fez do cinema francês, né? Então, parceiraço lá do Luc Besson. Tem três atores fortes nessa cena, que é o Tom Cruise, o Jean Reno e o Rato, né? O rato é extremamente importante nisso, porque é o rato que causa a tensão toda, né? Porque ele não consegue segurar o cabo, e aí o rato aparece lá, e aí o rato vai causando a tensão e ele vai... Cara, o Tom Cruise, quando ele vai caindo, e ele fica a 2 dedos do chão, e ele fica assim, meio que, né, com o braço assim, tentando se equilibrar. Parece que ele quer voar. É inacreditável essa cena, tensão absurda. O Missão Impossível 2... Ele é um filme mais galhofão, ele abre com o Tom Cruise pendurado num penhasco, e assim, é literalmente, né? O Tom Cruise pendurado. É bizarro isso, né? Mas só que a cena marcante do filme acaba sendo a batalha de motos, né? No final do filme. Sim. Ou a faca bem pertinho do olho, assim, sabe? Mas lembrando, Missão Impossível 1, direção de quem? Brian De Palma. Brian De Palma é um diretor mais elegante, um diretor que tem um estilo mais classudo. Diretor de Missão Impossível 2, John Woo. Motherfucking Woo. Mas saiu de um pra outro, né? Da água. Exatamente, fervura máxima, cara. A outra face. Ele tem um estilo muito diferente. E nessa primeira fase de Missão Impossível eu gosto muito, porque o Tom Cruise ele pega diretores que têm estilos próprios. Então cada filme tem uma assinatura própria. Por mais que o segundo filme não seja lá muito gostado por todo mundo, eu tenho um carinho muito grande por ele. Foi o primeiro Missão Impossível que eu vi no cinema. O Missão Impossível 1 eu vi em VHS. Missão Impossível 2, não, eu fui pro cinema. Teve aquela campanha maciça de marketing com Metallica, sabe? Will you bear me when I'm gone? Não, era quando o Missão Impossível colocava a sua trilha sonora casada com alguma banda famosa da época, né? Pois nesse caso teve o White Disappear do Metallica, que você tinha aquele clipe incrível com cada um membro da banda fazendo uma missão impossível e tudo. E você começa o filme tendo aquela cena de ação lá do Tom Cruise pendurado de férias, do Ethan Hunt lá, e era o Tom Cruise fazendo aquilo. Os cabos foram apagados digitalmente. O próprio John Woo disse que quase morreu do infarto porque ele não queria ser o diretor que ia matar o Tom Cruise. Existe até uma piada recorrente na época que nenhum diretor fazia mais de uma Missão Impossível, porque todos os diretores, nenhum diretor queria morrer do infarto. Os diretores queriam minimizar o risco de ser a pessoa que matou o Tom Cruise. Qual é o do Limp Bizkit? De qual... É no 2. No 2, né? É no 2 também. Limp Bizkit e Metallica. Metallica. Uau, né? Era muito diferente. E aí veio o Missão Impossível 3, que ele acaba sendo um filme que é muito influenciado por Bourne. Então, as cenas marcantes, elas são relacionadas a disfarces, a explosões, assim, tem aquele resgate no Vaticano, né? Que é muito clássico, o Tom Cruise correndo desesperado. Então, essa virou a marca do Missão Impossível 3. Porém, no Missão Impossível 4... dessa vez. Terceiro filme, J.J. Abrams. O Missão Impossível 4, que é o Protocolo Fantasma,
é uma cena absurda, né? Porque ele tá escalando o maior prédio do mundo, né? E é o Tom Sim. Cruise de verdade fazendo essa cena. E ele Claro, dando aquele claro. salto, ele salta. E aí ele vai contornando o prédio assim. É inacreditável o Tom Cruise, cara. Eu gosto muito dessa cena do Burj Khalifa. É o Burj Khalifa, né? É o Burj Khalifa. Também, né? É. Eu gosto muito dessa cena porque a hora que ele tá voltando que ele tá... Acho que é a mangueira de bombeiro, né? Uma coisa assim que ele pega, uma corda. Aí a corda, ela para. E aí o personagem do Gavião Arqueiro, esqueci o nome dele. Jeremy Renner. Jeremy O Renner. Jeremy Renner, ele fala assim, eu acho que a sua corda acabou. E aí ele faz, não brinca. É uma piadinha no meio da cena, tensa, que eu acho muito boa, uma sacada muito boa. Essa cena, ela é inacreditável, né? O Missão Impossível 5, né, que é o Nação Secreta, é um dos maiores clássicos da franquia Missão Impossível, porque Tom Cruise simplesmente decide se pendurar num Airbus, né? Ele se pendura, o avião vai subindo e ele tá pendurado de verdade, gente. O ator pendurado no avião subindo, sabe? Tipo, não é E só um logo ator, depois- é o super astro Tom Cruise. Exatamente. Acho Tom Cruise, amigo da Fê. É complicado. É verdade, meu amigo. Foi a partir desse que eu comecei a ver, pelo menos reparar mais, que o marketing fazia essa campanha pesada em cima de uma grande cena dele. Que eu lembro que falavam muito dessa cena dele pendurada no avião e tudo mais. Tá? Mas não só essa, também teve a cena que ele teve que prender a respiração por um tempão, porque ele tava mergulhando num tanque. Perfeito, perfeitamente. Sim. O Missão Impossível Efeito Fallout, né? Missão Impossível 6, ele tem uma cena inacreditável de pulo de paraquedas. Só que é um pulo de paraquedas que vem acima de qualquer coisa. Não é, tipo o salto paraquedas. Halo. É, o salto Halo, exatamente. Que não é aquele... eu tô pulando de paraquedas a alguns metros acima do chão. Não, ele tá acima, ele tá quase fora da... É o salto da atmosfera, né? Que eles fazem, né? É o Halo que eles chamam, né? O salto Halo. E aí depois tem uma parte da perseguição lá em Paris também, que é inacreditável a cena. A porradaria no banheiro que tu já citou, que... A porradaria no banheiro, né? Pra mim, essa é a mais marcante desse filme, porque as outras, elas são grandiosas e tal. Ainda, por mais que o filme ainda tenha... Mas é o Tom Cruise saltando de paraquedas fora da terra, Não. rapaz. Mas ele tá muito acima das nuvens, assim, sabe? Eu tô falando. Porque normalmente é abaixo das nuvens que você faz esse salto, né? Eu entendo isso, mas a cena do banheiro eu gosto porque traz pra... É uma coisa mais plausível, digamos assim, né? Mais visceral ali deles, Sim. ali mais lutando crua, e tal. mais... Mais crua, algo que, tipo, do nada um filme que é tão grandioso, que faz cenas do Tom Cruise pulando da atmosfera, insere no filme e, tipo, funciona muito bem, assim. Então, E logo no final, logo no final, que E você é também legal tem ver o Tom Cruise lutando com o Superman, né? Porque ele tinha acabado de sair do Superman. né? Verdade. E você também tem o... tanto o bigode, né, gente? Do bigode, Aquela né? cena muito Não boa. esqueçamos do bigode. E você tem no final aquele duelo de helicópteros que também é surreal. Sim. Sim. Tom Cruise se pendurando na pá do helicóptero. É bizarro, Uma bizarro. cena que se repete, inclusive, no último filme, né? No filme Mas mais antes recente, desse último é. filme, que é o Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, que é só acerto de contas, não tem mais esse parte 1, né? Porque, enfim, eles desistiram de parte 1 e parte 2. É um que foi muito alardeado, como a Fê falou antes, da cena da moto, né? Que aí ele vai da moto e salta do penhasco e aí ele abre o paraquedas. E ele repetiu essa cena trilhões de vezes pra testar, pra ensaiar. Destruiu sei lá quantas Vamos destruir algumas motos. Vamos destruir umas motos, arriscar a vida. O diretor, você vê assim a reação do diretor toda vez que ele pulava, ele ficava assim, ai, toda vez que ele volta, eu fico, graças a Deus não foi hoje que eu matei o Tom Cruise, sabe? É muito isso mesmo. Eu acho que todo diretor faz isso, mas... É surreal, cara. É O surreal. Christopher McQuarrie, ele voltou pra fazer isso, porque o Brad Bird dirigiu 5, mas o 6... dirigiu 4, foi o Protocolo Fantasma, mas o 5, o 6, o 7 e o 8 foram do Christopher McQuarrie, sabe? E eu considero entre o 4 e o 5, o 4, o 5 e o 6 são os melhores filmes da franquia Missão Impossível. São os meus favoritos. Eu gosto do 7, mas tem uma coisa nesses 3 que você consegue sentir ainda o Ethan Hunt um pouco falível. Você consegue sentir que esse personagem ainda pode errar. É que você sabia, Cicas, que as cenas de ação... que iria existir um momento que iria ser o grande chamariz do filme, mas o filme não ficava em segundo plano, né? Quando tem aquela cena da moto no set, você pensa assim, cara, o filme inteiro tá sendo preparado pra essa cena e essa cena passa tão rápido que a gente já viu 1000 vezes nos trailers, que aí ela passa muito rápido. Tanto que eu gosto tanto da cena do trem, né?
que é mais a parte final do filme, que é o trem, e aí o trem fica de cabeça pra baixo. Uncharted, Indiana Jones, né? Juras, no 5, cara, você tem a introdução da Ilsa. Meu Deus do céu, que personagem! Que personagem a Ilsa! E é todo colocado com uma trilha sonora operística, você vê... Existe um casamento tão grande entre as cenas de ação, o carisma dos personagens, toda a ambientação. É maravilhoso aquilo. É maravilhoso. Não sei se você tem um risco maior, você insere um vilão físico pro Tom Cruise, que é o Henry Cavill. Então você tem um risco, você tem ali um cara que... Você vê que fisicamente ele pode ser páreo pro Tom Cruise, sabe? Que ele pode sim dar uma surra no Ethan Hunt. Eu gosto dessa construção, eu gosto disso. Chega no 7... Como a gente já falou aqui, eles repetem tanto, mas tanto aquela maldita propaganda da grande estante do filme que você chega desensibilizado. Eu gostei mais da cena do trem lá caindo, descarrilhando, que lembra o Uncharted, do que da cena da moto. Eu também. A cena, o trem de cabeça pra baixo, né? Assim. É muito Uncharted aquilo ali, né? Não só Uncharted, isso lembra até um outro filme, lembra o próprio Inception, né? A Origem, que é quando eles estão no sonho, e aí é muito louco porque você começa a perceber depois de rever o filme várias vezes, porque eles estão no fogão, né? Aí estão dormindo no fogão. E aí, como eles estão numa perseguição, quando o fogão dá uma tombada assim, eles também dão uma tombada. Aí dentro do sonho, eles estão no corredor, a câmera começa a girar também. E aí é muito louco, porque o Christopher Nolan fez toda a parada, né? Aquilo ali era de verdade mesmo. Eles estavam era um simulador mesmo. No behind the scene. Cara, inacreditável aquela cena. Eles construíram um simulador pra aquele corredor. E aí você chega no último Missão Impossível, né? No Missão Impossível 8, pra encerrar a franquia, entre aspas, porque a gente não sabe se encerra, se não encerra. Mas a ideia é que seja realmente o último filme da franquia Missão Impossível. E tem grandes cenas também, né? O Tom Cruise, ele entrega o máximo que ele pode, porque tem cena de mergulho prolongado, que é absurda. E tem, pra mim, as cenas das cenas, que é ele pendurado nos aviões, gente. Por muito tempo. Gente, é inacreditável. A cena é ele não só enorme. pilota. Primeiro que ele pilota helicópteros nos outros. E aqui ele já tinha pilotado um jato no Top Gun Maverick, né? Aquelas cenas dele de jato, é tudo ele pilotando de verdade. É um piloto licenciado, ele tem uma habilidade muito boa pra pilotar tanto avião quanto helicóptero. Mas a questão é você fazer uma cena de ação que você tá pilotando, depois você sai do avião, pula pra outro avião. É inacreditável isso. Se pendura. Não existe isso, não. Mas esse 8, ele tem cenas de ação que eu acho maravilhosas. Você tem cenas de ação de porrada mesmo. Logo no começo, quando o Ethan tá sendo torturado, tem cenas de ação de porrada. Você tem cena de ação de perseguições mais clássicas. A do submarino eu acho maravilhosa, por quê? Porque a do submarino é minha favorita. Pois é, porque a do submarino ela vai mudando. Os riscos vão aumentando, o cenário que ele tá... Mais uma vez girando, né? Usando o recurso do girar o cenário, como eu falei aqui em Origem. A origem do cenário vai girando, é exatamente o que acontece no submarino, ele também vai girando, porque ele vai meio capotando assim, e aí ele também vai girando. É complicado porque ele vai ficando com as opções limitadas, isso é muito maneiro. Tipo, o caminho por onde ele entrou, ele não pode mais usar pra sair, porque ele foi bloqueado lá por um torpedo. O torpedo prendeu a porta. Aí ele tem que procurar outro lugar pra sair, aí ele tem uma ideia, abre lá o lugar, aí não funciona. Aí ele tem que procurar outro lugar. Enquanto isso, a gente vai vendo também o tempo acabando, né? Porque o submarino ele tá rolando e ele vai cair num abismo. E caiu ali e acabou, né? Então... Uma boa cena de ação faz isso. Nossa, ele vai criando... Fantástico. Você fica assim na ponta da cadeira. Eu assisti esse filme do lado do Erinaldo. É muito engraçado porque o Erinaldo, ele reage muito fisicamente. Ele... e você fica também com isso. Você realmente fica na ponta da cadeira porque a tensão vai aumentando, os riscos vão aumentando, vai aparecendo cada vez mais coisas no caminho dele. Tinha uma mãe com uma filha perto de mim, na minha sala, que também estavam reagindo muito, tipo... Qualquer coisa que acontecia, elas ficavam, assim, muito exaltadas. E eu tava morrendo de rir. Eu tava assim, gente, muito bom. Parece que tá acontecendo com elas. Amei. Se você fizer uma lista, assim, de, sei lá, top 5 atores do cinema de ação, Tom Cruise com certeza tá nesse top 5 e talvez até top 3 aí, sabe? De entrega, ele tá... Pra mim é ele, Jack Chan. Acho que uma coisa Jet importante... Li? Eu acho que o Jet Li, e pra mim o maior de todos de luta, que é o Bruce Lee, né? O Bruce Lee, ele
Bruce Lee, ele é pai de todos esses filmes, tipo John Wick. Tudo vem do Bruce Lee, gente. Ele vem de Operação Dragão, sabe? Ali é o auge do cinema de luta, é ali com o Bruce Lee. É muito louco porque o Bruce Lee, ele tem um jeito de luta cru que ele vem ser replicado nesses filmes que são os atores véi metendo a porrada em todo mundo. Né? Que é o Keanu Reeves, depois de muito tempo, metendo a porrada em todo mundo. É o Liam Neeson metendo a porrada em todo mundo. Denzel Washington. E Denzel Washington. Isso acontecia muito nos anos 80, 90, quando a gente via o Van Damme metendo a porrada em todo mundo, via o Chuck Norris metendo porrada em todo mundo. Mas eram caras jovens, eram Steven caras Seagal, relativamente... né? Eram caras relativamente jovens. A gente lembra, tem sempre... eu vi uns vídeos no Instagram de um cara indo pedir um autógrafo pro Chuck Norris, e ele leva uma foto daquela luta dele com Bruce Lee. Sim. Cara, você fica pensando, você tem duas lendas do sistema de ação, porque, sim, por mais que o Chuck Norris tenha virado um meme depois, ele era um puta ator de ação. Nos anos 80, você tinha o próprio Van Damme, que ele consegue lidar com a coreografia da cena de ação muito bem. Era mais um coreógrafo do que um lutador, né? O Van Damme naquela época, né? Você tem o Schwarzenegger, que ele ia mais pela força bruta. A gente citou aqui o Bruce Willis. O próprio Stallone também, né? Stallone. Acho que anos 80 e 90, o cinema de ação é dominado pelos brucutus fortes. Sim. Os fortão, né? O próprio Dolph Lundgren, por exemplo. Exato. Começo dos anos 90, começa a aparecer ali o Steven Seagal, que tem uma coreografia... Vamos ser sinceros, o Steven Seagal sempre foi um saco. Eu acho que ele tem 2 filmes que ainda passam, que, tipo, lá no comecinho, mas depois ele não Uma Força em Alerta. Mas é engraçado você ver o comportamento, porque como o cinema de ação era dominado pelos brucutus, então você tinha que ser grandão e fortão. Pra ser levado a sério. Então o Stallone fez diversos filmes de ação, né? Desde o Rambo, da franquia Rambo, a franquia Rock, que é ação também, né? Afinal, é uma porradaria, né? Franca. E todos os filmes que ele fez lá de O Demolidor, que eu adoro, sabe? Você tem o Schwarzenegger também. Não confunda com o Demolidor da Marvel, tá? Demolidor não, é o Demolidor bom, o de verdade, entendeu? É o Demolition Man. Demolition Man. Ele fez o Cobra, né? Então é muitos filmes de ação, o Stallone. E aí você tem o Schwarzenegger, que era a mesma linha. E tinha lá o Comando para Matar, tinha o Exterminador do Futuro, né? O Conan. Era uma briga pra ver quem matava mais no filme. Um tiro no Jardim de Infância. True Lies, né? True Lies, cara, maravilhoso. Grande filme de ação também, né? Ele mistura o filme de ação clássico do Schwarzenegger com clichês de 007. E sempre com uma pegada cômica. É o filme mais engraçado da carreira do James Cameron. O próprio James Cameron, cara, ele fez em Aliens, ele pegou uma franquia que era uma franquia de terror e trouxe uma pegada de ação pra ela. Nos anos 90, a mudança de perspectiva, de assim, vamos trazer novos nomes pro cinema de ação e vamos botar uma galerinha bonitinha aí que tá, né, aparecendo. Aí você traz o Keanu Reeves. Keanu Reeves fazendo lá Velocidade Máxima, fazendo Caçadores de Emoção, né, junto com o Patrick Swayze, e aí bota a galera mascarada e pulando de paraquedas. E aí aquele tiradeiro, não vou pra trás do meu amigo. Isso, muito bom, adoro isso aí. A cena final lá de pegar a maior onda de todas. E... O próprio Matrix, olha. Adoro. Cara, o Matrix, a definição do que é o cinema de ação do final dos anos 90 é o Matrix, né? Mas a gente falou muita coisa de coreografia, muita coisa de coisa bruta, mas efeitos especiais, quando agem em conjunto com coreografia, perfeito, em conjunto com atores, com cineastas que sabem o que estão fazendo, Bullet Time mudou tudo. Bullet Time mudou tudo. A câmera 360, né, Cicas? O Bullet Time, ele é um dos pontos de Matrix que mudou o cinema. Não é só o Bullet Time, né? O filme como um todo, e todo a história, roteiro, as cenas de ação e todo o lore ali influenciou muito o que a gente vê dali pra frente. Acho que até em filmes como, sei lá, Star Wars e tantos outros filmes que a gente já viu. Muita gente pode até nem ter visto Matrix, o primeiro Matrix. Existem essas pessoas, porque eu estive numa sala de aula um tempo atrás aí, alguns anos atrás, e eu perguntei quem é que tinha visto Matrix e 3 pessoas numa sala de 40 tinham visto o primeiro Matrix. Isso é tão triste. Só 3 assim, de... Caramba. E eram jovens, né? Eram jovens de 14, 15 anos, assim. Tudo bem, mas... né, a gente também não entende que, por exemplo, o primeiro Matrix tem 26 anos, né? 26 anos. Mas é engraçado porque nessa aula eu passei o trecho da cena e quase todo mundo já tinha visto a cena.
Então a cena, ela é, pra essa galera, mais popular do que... Ela transcendeu o do que o filme, filme, né? é. Você tem filme, a invasão do prédio em Matrix, que é fabulosa, porque A é uma cena cena de ação fantástica. Fantástico. com coreografia. Irmãs Wachowski, o próprio Tarantino, são pessoas que são muito influenciadas pelo cinema asiático. O cinema asiático de ação, Hong Kong, China, Japão, influencia muita gente, muitas tendências nascem lá e são trazidas para o Ocidente por cineastas que estudam cinema de ação, que estudam tendências de cinema de ação no mundo todo. A gente teve uma época das locadoras, eu adoro a época das locadoras porque você sempre tinha o pessoal trocando figurinhas. Sim. Ong Bak, o protetor, Cara, inacreditável o Ong Bak, hein? É. O Tony Tony Jaa, né? Jaa. Tony Jaa. Tony Jaa é aquela cena... Era a promessa, era o a plano promessa sequência. do novo Jack Chan. É o plano sequência lá, dele subindo aquele prédio e metendo a porrada em todo mundo e sem corte nenhum, e ele caindo e se arrebentando e se levantando. Cara, era inacreditável. Inacreditável. Você tem filmes como Raid Redemption, Operação Invasão aqui no Brasil, que eles crescem muito por conta do boca a boca nas locadoras. Sim. E eu acho muito triste que a gente não tenha mais isso, não tenha mais... A gente tenta replicar um pouco disso aqui no Rapadura Cast, conversando com vocês, ouvintes. Justamente dando essas recomendações de coisas que geralmente vocês não viriam. Tem um filme chamado A Vilã, que eu acho sensacional, que tem uma cena em primeira pessoa foda! Foda! Tem filmes desses, Cicas, que fogem do cinema comercial, por exemplo, Filhos da Esperança, que tem uma cena de ação inacreditável, que é um plano de sequência também, né? E eles estão dentro do carro, e aí a galera vai descendo e o carro vai dando ré. Não, tem duas. Leva um tem tiro. a cena da explosão e você tem a cena da perseguição e do tiroteio. É surreal, E a terceira, no final do filme, no terceiro ato do filme. É um filme do Cuarón que é surreal o trabalho de câmera ali, nas cenas de ação. E é um filme que tem uma pegada dramática muito forte. Se você pensar também, o cinema de ação, ele influencia muito o gênero mais popular dos últimos 20 anos, que é o cinema de super-herói. A maioria desses filmes são de ação, né? Esses filmes de super-herói. Tem muitas cenas de ação e elas são construídas pra deixar você empolgado. Eu sempre, quando lembro de cinema de ação, eu lembro de Homem-Aranha 2, dele parando o trem, né? E o trem descarrilhado e a cara de velocidade máxima, dele rasgando, né? E Ele vai e segurando. ele se estribuchando fantástico, pra segurar fantástico, tudo ali. Cena marcante, emblemática, que modifica tudo, porque essa cena é aquilo que a gente tá falando no podcast inteiro. É uma grande cena de ação, mas narrativamente ela é sensacional, porque não só ele tá entregando tudo, ele tá sem máscara na frente de todo mundo. Ele tá revelando a identidade dele pra todo mundo. E a galera coloca a máscara nele depois, né? Não só isso, né? Ele meio que dá uma desmaiada, a galera levanta ele. Pelo símbolo. Quase como se ele fosse ali o Exaltado, sabe, né? Jesus, Salvador. tirando Jesus da cruz, né? sabe? E aí dão a máscara pra ele e ninguém fala nada. Não, ele só fala assim, ele é só um Fantástico. menino, né? Tipo assim, Ele podia ser meu Menino. filho. Você inclui um momento histórico dentro da cena de ação, porque aquilo era Estados Unidos, especificamente Nova York, pós 11 de setembro, que você teve toda aquela questão dos bombeiros, dos chamados first responders, que é a galera de emergência, bombeiros, policiais, etc. E naquele momento você tinha um Homem-Aranha que ele estava agindo como um bombeiro, como um policial, como um first responder. E a população mostrando o seu agradecimento pra ele naquele momento. Ou seja, você pega uma situação histórica, você pega o inconsciente coletivo da época e você aplica dentro de uma cena de ação. Perfeito. No Underground também tem um pouco disso, lá no final do primeiro filme, quando os trabalhadores fazem os guindastes, É verdade, se alinharem os pra ele guindastes poder pra ele conseguir chegar, que ele tá Ah, machucado. O Homem-Aranha do Andrew Garfield tem cenas marcantes pra mim. Tem o melhor voo do Homem-Aranha por Nova York, que é quando a câmera tá de trás. E aí a roupa dele. a roupa tá balançando assim. Balançando. E aí ele vai feliz, saltando. Sem contar que tem o melhor uniforme do Homem-Aranha. O final do espetacular Homem-Aranha 2 eu acho sensacional, do pivetinho querendo lutar com o O Rino. Aí pivetinho com Rino. E aí ele chega lá, o Andrew Garfield de luto, ter perdido a Gwen Stacy. E aí ele vai enfrentar. Eu acho... É um filme ruim Com cenas boas. Tu falou do pivetinho agora, Jesus, me veio na cabeça. Kick-Ass, a Chloe Hit Girl. Grace Moretz, como a Hit Girl. Um trabalho de coreografia maravilhoso, mas ela vendendo a personagem de uma forma única. E era uma época boa do diretor, né? Era? O Matthew Vaughn, ele tava com tudo, né? Porque ele fez... ele fez X-Men Primeira Classe,
Inclusive a franquia X-Men é outra que é antológica com cenas de ação. Toda vez que eu lembro da trilogia inicial dos X-Men, eu lembro de uma cena que a gente não vê acontecendo, a gente só vê o resultado dela. Que é na sala de treinamento e simplesmente a cabeça de uma sentinela aparece assim. Isso é no 3. No 3. No 3, né? A cabeça no chão assim, a gente, caraca, o sentinela finalmente. Nunca mais, né? Nunca mais. A gente nunca vai ver. Mas X-Men que eu lembro, a cena do Mercúrio, né? Em câmera lenta, mexendo em tudo assim, e ele escutando sua música. Era a época que as músicas faziam muito parte, Singer. né? Aí foi o Bryan Singer no... Mas indo pro Matthew Vaughn, além do Kick-Ass, ele fez o Kingsman. O Kingsman tem uma cena numa igreja. A que ela cena da igreja é Colin Firth, inacreditável. gente. Essa é de ser estudada. Colin Firth, Mr. Darcy. Não, e ele já mais velho também. Ele não tava novinho mais ali. Cinema de super-herói são os flashes que vem na cabeça, né? Pra mim, The Dark Knight tem as grandes, maiores cenas aí do cinema de ação de super-herói. Tudo efeito prático, né? Aquele do Coringa falando no meio da rua, hit me! E aí vem o caminhão. Batman, né? E o caminhão tomba. Assim, cara, que filme... A hora que ele vai também essa sequência toda é muito o foda. hospital, que ele tá vestido de enfermeira. A cena do e é muito hospital, bom que ele gente. improvisou ali, né? Que ele apertou e o negócio não funcionou. E aí ele continuou no Não personagem. funcionou, Fazendo Ele deu uma de negócio. Chaplin ali, deu o trabalho de corpo do Heath Ledger. Heath Ledger nesse... Foi muito bom. Olha, essa cena do hospital explodindo, ela me remete a uma outra franquia de ação maravilhosa, que é Máquina Mortífera. Porque no 3, Nossa a gente senhora, tem é verdade. aquela cena do começo do prédio explodindo. Tipo, o filme não faz o menor sentido. Porque o Riggs e o Murtaugh entram dentro do prédio e, tipo, vão tentar desarmar a bomba, não tendo nenhuma experiência pra isso. Bom, o Riggs faz isso e o Murtaugh só vai acompanhando. E tem assim, o Riggs olha pro Murtaugh e diz, pega o gato! E sai correndo! E o prédio explode de verdade. Mas Máquina Mortífera tem uma coisa. É uma franquia que faz você se importar com os personagens com 10 minutos de filme. O Richard Donner, o trabalho que ele fez aqui, muito antes do Dominic Toretto aparecer, ele fez a gente se importar com essa família, porque o Riggs, o Murtaugh, a família do Murtaugh, o Leo, a Lorna, todo mundo ali vira uma grande família, eles falam isso no 4. Você se importa com todo mundo ali. Então, quando você tem alguém em risco ali, tem uma cena no primeiro, e isso vai entrar meio que na cabeça maluca do Mel Gibson, em que você tem o Riggs sendo torturado sem camisa, que é uma mistura de fanservice com atuação ali do Mel Gibson. E, sabe, é na veia que a gente via do Duro de Matar. Um herói falível, um herói quebrado, um herói que não tem o juízo perfeito, mas que é tão carismático que você se importa automaticamente com ele. E é um cara que tá sofrendo, que tá apanhando, sofrendo psicologicamente, sofrendo fisicamente. Você tem essa amizade do Riggs com o Murtaugh. No quarto filme, quando eles novamente, pode não fazer muito sentido, mas era divertido de ver. No quarto filme, eles enfrentam o Jet Li. O Jet Li. O vilão do filme é o Jet Li. Sabe? E você vê eles levando uma surra do Jet Li. E eles ganham na sorte. Porque era o Jet Li. Eu acho que até o Jet Li devia ter uma cláusula também que ele não podia perder numa luta, numa bateção franca ou alguma coisa do tipo. Porque eles ganham na sorte. O Murtaugh gritando, Riggs, cadê você, Riggs? E você fica desesperado junto. E você vê depois o Riggs todo lascado, todo arrebentado, de muleta e tudo. Era um herói de ação que você via e você pensava, pô, esses caras se arrebentam. No primeiro filme você tem um duelo que não faz o menor sentido. O menor sentido. Eles já tinham prendido o cara. Aí o Riggs olha pra ele, e aí, você quer uma chance de disputar o título? E eles começam a brigar no gramado do Murtaugh. O Murtaugh segurando os outros policiais dizendo, não se intrometam, é minha responsabilidade. E você vê Meu Deus do céu. lá o Riggs indo na porrada. O Riggs era muito maluco, né? Era a persona do próprio Mel Gibson, né? Se você pensar que o Mel Gibson, alguns anos depois, ele veio dirigir um dos grandes filmes épicos aí, que é O Coração Valente, que tem cenas inacreditáveis de ação, né? De batalhas. Aliás, tem muito filme de batalha, né? Se a gente pegar ali dos anos 90, principalmente, e pega começo dos anos 2000, onde a fantasia Troia, explodiu, Gladiador, né? Senhor dos Anéis, né? Pelo amor de Deus, Anéis, né? claro. As batalhas inacreditáveis de Senhor dos Anéis, de larga escala, né? São também cenas de ação, assim, muito emblemáticas, né? Se você pensar também que a gente falou ali desses lobos solitários, desses personagens que são
Tipo assim, eles são um exército sozinho. O John Wick, ele é a grande referência, né? Desse tipo de filme, né? Um filme começou com uma vingança por um cachorro. E aí ele vai escalando... Em um carro, né? Ele vai escalando pra coisas, assim, surreais. Sim. O John Wick ali, por exemplo, naquela boate. E foi o primeiro filme desses, assim, que eu pensei assim, cara, é assim que um assassino profissional se comporta. Ele dá 2 tiros, um no peito e um na cabeça, sabe? Eu acho que é o jeito correto de você simplesmente... O jeito correto, Júlio, de fazer o trabalho. Eu tô falando, quando a gente vê esses assassinos, os caras podem atirar na cabeça a qualquer momento e eles têm uma mira precisa pra caramba. Só que eles atiram parece um Stormtrooper atirando, né? Atirar ao redor, não, e muita gente esquece que no primeiro John Wick você tinha o William Dafoe fazendo um franco atirador. Pra mim, filme de assassino profissional é headshot, rapaz. Headshot. É só na cabeça que aí encerra. E o Keanu Reeves, que é um cara profissional desse cinema de ação, né? Tem um histórico de cinema de ação. Ele encaixou muito com esse personagem de John Wick e só escalou. Sim. Saiu das lutas francas e herói. Tipo assim, é o protagonista que apanha. Vamos botar o protagonista pra apanhar, sabe? Se você pega o quarto filme, o Baba Yaga, caraca, a gente parece que tá vendo um filme do Pernalonga, cara, né? Um coiote... A cena da escadaria, ele caindo. Ele vai se proteger do tiro, feio assim, ó. Com o casaco dele assim, ó. Ele parece... É o Batman. A malha à prova de bala, Não, e assim, eu lembro que aquela cena ela já tava durando. E novamente, é o grande ápice do filme, porque ele tá com o tempo acabando pra resolver o problema dele lá. Então, ele já tá subindo, tipo, realmente vou subir essa escadaria aí de pagar promessa, enfiando a porrada na galera? Vamos, tá bom. Só que aí o que acontece? Empurram ele, e ele cai, e ele vai rolando. E ele continua rolando. E quanto mais ele ia voltando lá pro início, mais o público ia surtando no cinema. Assim, eu vi esse filme 2 vezes no cinema. E das 2 vezes foi fantástico você experienciar isso com as outras pessoas. Porque todo mundo... É que ele tinha que chegar antes do sol nascer, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Ele tinha que chegar lá pra brigar antes do sol nascer. Aí ele olhou no relógio e faltava, tipo assim, 7 minutos. E ele tinha que subir uma escadaria que tinha, sei lá, uns 200 degraus. E aí já tava demorando, ele já tava ali uns 4 minutos, você já tava assim, meu Deus do céu, ele não vai conseguir. E aí quando você pensa assim, ele vai conseguir, ele rola tudo. E ele tem que começar do zero. E ele tá lá, todo estatelado, e você fala assim, acabou. E aí chega o maluco do cachorro. E aí quando entra o maluco do cachorro e o cachorro pra lutar junto com ele. E o Donnie Yen. Gente... É inacreditável, tá? Eu acho absolutamente inacreditável. O 4, ele tem uma cena, pra mim, que é talvez a mais emblemática, porque ela é muito bem feita, né? Que a cena que parece de jogo, né? A que veio logo aquela antes. câmera de cima e a gente você começa a ver. O terceiro ato de John Wick 4 é uma obra-prima, sério. John Wick é uma franquia simplesmente sensacional. Mas, assim, e é engraçado porque são filmes que mudaram a forma da gente ver filmes de ação hoje em dia, né? Já tem aí, o quê? Uns 11 anos que saiu o primeiro. Sim. E desde então, muitas franquias estão se espelhando no John Wick mesmo. Esse cinema dirigido por dublês, né? Essa galera que realmente sabe como montar uma cena, montar uma coreografia, porque era a galera que fazia as coreografias. Então, é surreal. Tem horas que parece que você tá assistindo um jogo. A cena anterior, né, que você vê de cima, que é um cenário quase como se fosse um labirintinho de videogame, Hotline Miami. Fantástico aquilo ali. E você vai vendo... Ele tem a arma que chamusca também, então você vai vendo de cima, pegando fogo, e ele se escondendo, e parece que você tá jogando ali com ele. É uma surreal. franquia, Fê, que ela respeita muito a história do cinema de ação. Você vê no 4, por exemplo, você tem a presença do Donnie Yen. No 3, você tem o Mark Dacascos, que novamente voltando lá pra época das locadoras. Ele era um herói de locadora. E tem uma luta de shinobi, né, Cicas, no 3, assim, que é sensacional também. O Donnie Yen, pra quem conhece o cinema de ação, é um ídolo. Mas que não tinha estourado junto ao grande público. E é que agora vai ter um próprio filme na franquia John Wick. O personagem dele é cego, então ele tem que lutar fingindo que ele é cego. E aí você vê todas as parafernálias que ele usa pra ouvir
Ele bota vários sensores pra ele ouvir da onde a galera tá vindo. Então, assim, ele faz as batalhas que você precisaria, tecnicamente, de olhos pra ver onde a galera tá. Essa coisa de você fazer stealth nos lugares. E ele vai se virando e ele tem os apetrechos dele ali. E ele fica tipo assim, ele tava lá de boa, sentadinho, comendo um miojão. Ai, putz, né? Começou a batalha. Tá bom. O personagem dele é a versão real do personagem dele no Star Wars Rogue One, né? Pois é. Que também é cego. Exatamente. Que também, só que usa a força pra poder lutar. A rainha Michelle Yeoh. Meu Sabe? Deus. A rainha Michelle Yeoh. Ela é fantástica, né? A gente não tem tantas referências, Cicas, de mulheres no cinema de ação, porque sempre houve muito preconceito, né? De dar protagonismo para as mulheres no cinema de ação. Isso aconteceu pontualmente nos anos 70, pontualmente nos anos 80. Uma Sarah Connor. Aí tinha uma Angelina Jolie ali com Lara Croft, que era mais sobre a própria sensualidade. Trinity no Matrix, mas ainda assim ela ainda era coadjuvante. Era Sim. o par romântico, né, do escolhido. Mas olha, mais o par romântico. A nossa geração que cresceu heroína. assistindo aqueles filmes da Band, sabe? Aquelas sessões específicas de filme de porrada na Band. Pô, a gente conseguiu assistir alguns filmes da Michelle Yeoh, alguns filmes da Cynthia Rothrock. Então a gente tem uma referência disso. E é bom que isso esteja voltando, por exemplo, com Bailarina. A gente já tinha visto a Ana de Armas chutando bundas lá no 007. A Charlize Theron também, meu Charlize Deus. Theron no Atômica. Charlize Theron é o Furiosa, é o Atômica, né? A Uma Thurman. A Uma Thurman. Em Sim. Kill Como a Bill. própria Charlize Theron. A Uma Thurman merecia um Oscar. Surreal, cara. Nossa, a cena da noiva lá contra os 88. 88, exatamente. Caraca, aquela cena é Não, surreal. é que é uma cena que é violenta. É violenta e o Tarantino teve que colocar em preto e branco pra suavizar a violência. Pra suavizar a violência. Eu acho que um grande expoente de franquia de ação com uma protagonista mulher é Anjos da Noite, né? Com a Kate Beckinsale. Kate Beckinsale. Que ela a gente protagonista tem- mais de um Olha, filme. Eu gosto do primeiro Anjo da Noite. Eu gosto de, por exemplo, Duro de Matar 4 até certo ponto, mas eu não gosto tanto assim do cinema do Len Wiseman. Eu espero realmente que no Bailarina ele me prove errado, sabe? Mas falando de mulheres chutando bundas, um filme que eu absolutamente amei foi o Aves de Rapina. Porque não só você Tem tem... Aves de Rapina. Tem essa vibe de cinema de herói, mas nenhuma daquelas mulheres ali é realmente uma super-heroína. Talvez só a Canário, mas ela... A maior parte do filme, ela só enfia porrada, porque ela ainda não controla os poderes dela. Então, a Arlequina, a Caçadora, todas elas ali, a Montoya também, que já é mais velha também, elas estão lá. E o filme todo, elas se viram enfiando porrada. Eu acho que é o próprio David Leitch que faz a parte de direção de ação ali naquele filme. É muito maneiro, muito maneiro. Tem o filme de super-herói, assim, que é mais chamativo em termos de bilheteria e tudo mais, é o próprio Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha é a protagonizada pela Gal Gadot, ela é uma grande referência. E a cena dela lá, com o escudo, defendendo lá os tiros. A cena da Terra de Ninguém. Cara, essa cena ela é inacreditável. Tiveram que brigar pra manter essa cena. Pô, e aquilo ali pra mim é a essência daquele filme. Porque a gente nunca, até então, a gente não tinha visto filme de heroína solo no cinema de super-heróis ali, nesse mainstream pós-MCU. E ali, naquele momento, é que você vê também a força dela, o escudo, essa coisa da mulher como alguém que protege, sabe? E ela enfia muita porrada, sim. Mas essa coisa, a forma como eles filmam aquilo ali, meio em câmera lenta, as faíscas que saem das balas no escudo, nos braceletes dela. Nossa, eu lembro quando eu assisti aquilo ali, a primeira vez eu chorei pra caramba. Eu fiquei, caraca, que maneiro, É sabe? uma cena muito foda. Daria pra gente bonito. fazer um podcast só sobre as cenas de ação dos filmes de herói, né? Porque Marvel e DC entregaram muito, né? As próprias Dora Milaje no Wakanda Forever Nossa, é fantástico. né? Fantástico. Absurdo. E tem aquela absurdo. energia também que depois eles fizeram no Mulher Rei com a Viola Davis. Essa coisa desse exército de mulheres que enfia porrada mesmo, é isso A aí. Mulher tipo, Rei é um filmaço. Um cara. filmaço É que tinha muito que bom, ter né? muito mais... Você muito vê mais o prestígio. Também o acho. final de Vingadores Ultimato, né? Que a grande batalha e a batalha final, a cena dos portais, né? Se abrindo. Cara, é inacreditável a cena de ação. De deixar... E ele tem toda a parada da emoção, né? Da construção de 10 anos concluindo ali. Realmente Agora, gente, é um negócio inacreditável, né? Eu sei que provavelmente a gente vai acabar falando mais de filmes de heróis num outro podcast, mas só pra finalizar, eu não posso deixar de falar dos meus queridinhos. Guardiões da Galáxia tem algumas cenas inacreditáveis de sim. ação. Eu tenho duas especiais, assim, que me vêm à mente.
Uma é aquela cena fantástica no Guardiões Volume 2, que pra mim foi ali que eu falei assim, ok, esse filme ele acabou de saltar pra um patamar inacreditável. Outro patamar, né? Outro patamar, que é aquela cena que o Yondu, o Rocket e o Groot estão tomando ali a nave. Eles tinham sido presos, né, pelos saqueadores, e aí eles conseguem devolver uma daquelas barbatanas que o Yondu usa. E a cena é toda... Gente, é fantástico. Sim. Aquilo ali. Você vê só a flecha dele passeando, e ela é uma flecha meio neon, e aí ela vai pelo escuro, vai pela nave inteira e faz... E aí eles começam a andar em câmera lenta e tem um monte de cara caindo atrás. Eu acho aquela cena ali tão vibrante, sabe? Sim. É muito bom aquilo ali, nossa. A trilha sonora é fantástica também. O que eu gosto no James Gunn é isso, que as trilhas sonoras das cenas de ação dele também são sempre muito bem posicionadas. Faz parte de todo o enredo, né, que ele quer Sim. contar ali. A música é muito importante pra ele não estar jogada lá como trilha sonora. E aquela cena do 3, quando eles estão lá na nave do Autoevolucionário... Uhum. Que eles têm aquela cena naquele corredor fechado, tocando o Beast Boys, sabe? E aí tem direito a tudo também. Você tem slow motion, você tem a câmera passeando ali no meio deles. E você tem coisas estapafúrdias, tipo assim, Dave Bautista usando movimento de luta... WWE, sei lá, e você tem arma, você tem... E cada um tem a sua coisa, né? O Star-Lord, ele tem as arminhas dele, a Gamora tem a espada, cada um fazendo uma coisa diferente ali. O Groot já também, completamente surtado. Ah, cara, eu gosto muito. Algo que eu gosto nessas cenas, principalmente na direção do James Gunn, é que você entende as cenas, né? Exato. Infelizmente, a gente tem muita cena de ação no cinema que ela é muito confusa, muito cortada. Perfeito. Alô, Michael Bay! Tudo bem com você? Alô, Marvel, né? Peraí. A Marvel é campeã de fazer isso. E o James Gunn, ele manda muito bem você fazer uma cena de ação muito complexa, onde você tá entendendo tudo que tá acontecendo ali. Capitão América Soldado Invernal é um dos meus filmes favoritos do MCU, Nossa, da história. Mas eu fui reassistir e, cara, as cenas de ação, elas são tão picotadas. Cada soco é um corte. Ele dá um soco, dá um corte, dá um soco, dá um corte, dá um soco, dá um corte. Parece que eles têm vergonha de mostrar a coreografia, né? Bota o povo pra lutar de verdade, rapaz. Não. Que isso, gente? Jura, tu falou do Busca Implacável. Tem uma cena na franquia Busca Implacável que é surreal do Liam Neeson, que ele vai pular um muro. A câmera corta umas 50 vezes. Mas é porque não é o Liam Neeson pulando, não é ele que faz o movimento, e aí ele só aparece voltando, né? Então ele corta muitas vezes. Mas uma coisa que eu sempre gostei do Busca Implacável, e ele é o pai todos esses filmes, John Wick, Protetor e tudo que a gente viu depois. One Man Army, né? Porque o Busca Implacável do Liam Neeson é o som. O som do Busca Implacável, quando ele dá um soco, de osso quebrando. Você sente o osso quebrando. Você fala assim, eita, doeu. Essa doeu, viu? Essa foi forte. É tipo quando você tá assistindo, sei lá, Coyote Papaléguas, Tom e Jerry. Por que aquilo ali é tão chamativo? Porque você tem o som e você tem o visual, você tem aquela explosão de... É o bong, né? Tem o bong. Exatamente. E os barulhos que são violentos mesmo. Top 1 do cinema de ação é o Jack Chan. O Jack Chan, ele é inacreditável. Os filmes que ele... O Police Story, né? Aquele... Pra mim, o que é muito marcante, fica muito na minha cabeça, aquele filme Quem Sou Eu? Que é dirigido pelo próprio Jack Chan, que ele vai descendo de um prédio que é meio vertical, assim, e ele vai deslizando. Vidro, né? Cara, e é ele fazendo essas cenas, e você, meu Deus do céu, por que ele tá fazendo isso? Sem nada. Não, pra mim é o final do Police Story 1, cara. Jack Chan vai morrer. É a parte do shopping, não? A parte do shopping. A parte do shopping é surreal. Que ele desce, explodindo todos os negócios, Jack Chan é maluco, caralho. O Tom Cruise. Tom Cruise é fichinha na frente do... Ele tem síndrome de personagem de desenho animado. Eu acho que ele pensa que não vai quebrar. A gente tá falando de alguém que foi treinado desde a infância. Apanhou muito, deu muita porrada, mas levou muito... Quebrou basicamente todos os ossos do corpo, sabe? Real, né? Ele é outro nível. É outro patamar, de fato. O negócio do Police Story 2, lembra que ele tá em cima do ônibus, e aí ele tem que
ele tá em cima de um ônibus em movimento. E ele tem que ir desviando, né? Não, ele tem que pular pro lado, quebrar uma janela, surreal. correr e entrar subir no outro ônibus que tá do lado. E aí tinha a janela falsa. E aí quando ele pula, ele erra a janela e pulou na vai na janela verdadeira. E ele se arrebenta no vidro. Onde é que chama? Ele sangra e tudo. aí. Teve recentemente uma entrevista dele com a galera do Karate Kid Lendas, com o Ralph Macchio, com o menino lá. E ele contando as histórias dele, e o pessoal assim... Porque ninguém acredita. Aproveitando que a gente tá falando do Jack Chan cinema asiático, uma das outras coisas que o cinema asiático fez, além de influenciar tudo que a gente viu, ele influenciou muito a cena dos anos 60 e 70 do Blaxploitation, dos filmes negros de ação dos Estados Unidos, que era um cinema completamente underground, que naquela época... Shaft. Né, Shaft, o protagonista não existiam. E de todos esses filmes, eu não podia deixar de falar que é um dos meus favoritos, que é o Último Dragão Negro. Quem é o mestre? Who's the Master? Esse aí, ó, antigaço. Poucos já viram, mas é um filme de ação, é um filme de Kung Fu, de um cara que é fã dos filmes de Kung Fu asiático, eles iam no cinema e tal, e tem toda essa atmosfera desses filmes e tal, mas colocado nessa ambientação do Brooklyn, da comunidade negra ali, né? Estados Unidos e tal, que é um filme excelente, fora tantos outros filmes como Shaft, e que também é um grande marco aí nessa era de filmes, que são excelentes filmes de ação, que também vale muito a pena ir atrás pra dar uma assistida. Falar que cenas de ação também podem ser muito maneiras em filmes de animação, porque eu amo animações. E, gente, quando eu paro pra pensar nos últimos anos em animação, eu sinto que não tem cena melhor do que a cena em que o Miles Morales finalmente coloca lá, customiza a roupa dele de Homem-Aranha. What's Up Danger? Aquela cena. Porra, é um arrepia negócio. até hoje. Eu tô arrepiada falando aqui, pô. Tô toda arrepiada aqui, surreal aquela cena. Eu tenho a tatuagem dele com essa roupa. Sem contar em você pega, por exemplo, do Ghost in the Shell, você pega o Street Fighter 2, o filme. A filme própria cena Sim. do What's Up Danger, ela parece que tem uma vibe meio Ghost in the Shell ali quando ele se joga, né? Aquela sim. cena aquela cena da Motoco Major Kusanagi logo no se começo do filme. jogando, assim. E tem muitos filmes que usam isso de referência até hoje. E muita gente não sabe de onde é. Rapaz da moda Akira. Outro Nossa, clássico. aquilo ali é um de clássico. Cinema, de animação. Todo mundo, que até toda hora hoje... faz referência àquilo ali. No impacto que essa cena de ação tem junto ao público. Não só em filmes, mas em séries também. A gente, alguns anos atrás, a gente teve Dragon Ball Super com a final do Torneio do Poder. Teve gente indo pra cinemas, indo pra praças, assistir isso no público, sabe? No Brasil, a galera faz corrida Naruto, cara. Fala sério. Eles marcam pra fazer a corrida com os bracinhos pra trás, inclinadinho, igual um ninja, cara. Brasileiro não, é outro patamar. Ô Sicas, tu falou ali que o John Wick tá trazendo grandes clássicos do cinema de ação. Os Mercenários fizeram isso, né? O Stallone lá, quando juntou sim. todo mundo, né? O Jason Statham, o Jet Li, Dolph Lundgren. E fazendo piadas em relação a eles mesmos. Cara, eu gosto muito do Mercenários 1 e 2. É tipo Vingadores. É como se você fizesse o Vingadores dos atores de ação. Stallone, Schwarzenegger e Bruce Willis juntos, sabe? Assim, é uma coisa inacreditável. Não, tem Festa. aquela cena que eles ficam reclamando. O Schwarzenegger diz, eu volto já. Tu já voltou de volta muito tempo demais. Agora sou eu que vou ali e volto já. Sabe? Brincando com os clichês deles. É surreal muito isso. bom. É muito bom. Os dois primeiros Mercenários realmente são muito bons. Depois ele desanda, mas... Finalizamos aqui nosso podcast. A gente poderia passar aqui horas Dá pra relembrando aqui fazer tudo. parte 2, parte 3. A gente vai fazer os momentos mais marcantes da DC e momentos mais marcantes da Marvel, pra gente poder falar mais de cinema de herói, que eu sei Com que certeza. Eu não consegui falar de Predador, pô. Filmaço que eu amo até Faltou hoje. tanta coisa. tem É muita coisa, mas é bom que deixa aberto pra gente. Esse sim merece uma continuação, porque tem muita Sim. coisa que ficou de fora, né? Sistema de fantasia mesmo, Mas assim, tem só se muita cena de vocês ação. ouvirem, galera. Assistirem. Recomenda aí, Exatamente. manda pros amigos o episódio. A gente volta no futuro, tá? Pra falar de mais cenas marcantes aí, dá pra gente fazer pro gênero, se for o caso. Tá. sabe? Se você está dizendo, então, I'll be back. Voltaremos, I'll be com back. certeza. Com certeza I'll be falaremos sobre muitos desses filmes. O que a gente deixou de fora? Coloca nos comentários aí, no Spotify, no YouTube, ou onde você estiver ouvindo, tiver espaço para comentários, deixa a sua opinião. E é isso. A gente se encontra na próxima semana. Tchau!